Toda a gente aprende que a vida começou no mar e depois conquistou a terra, certo? Mas e se o caminho fosse o inverso? E se alguns animais, depois de milhões de anos em terra, decidissem que era hora de voltar para casa, para o oceano? Parece uma ideia estranha, mas foi exatamente o que aconteceu. Esta é a saga incrível de mamíferos já que fizeram o impensável e se tornaram os novos gigantes dos mares. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos tentar perceber porquê voltar para a água. Depois, vamos conhecer os pioneiros, os primeiros a dar um mergulho. A seguir, a história fantástica das baleias. Vemos também o caminho das focas, que é uma história paralela super interessante. E para fechar, a incrível diversidade que isto tudo gerou no oceano. Vamos a isso? Muito bem, vamos começar pelo início. E a primeira pergunta é, sem dúvida, a mais óbvia e a mais importante. Porquê? O que é que leva um animal terrestre a abandonar a segurança da terra firme e a aventurar-se num lugar tão diferente e, sejamos honestos, perigoso como o oceano? Antes de vermos como a viagem começou, vamos espreitar o destino final. Isto que estamos a ver é o Sarcodectes magnus, uma foca pré-histórica gigante. Reparem bem na escala com o ser humano ao lado. É um predador de topo, totalmente adaptado à vida marinha. É bom guardar esta imagem na cabeça, porque todo o nosso percurso é para entender como é que a evolução chegou nisto aqui. É mesmo esta a grande questão, não é? Como é que se passa de um animal de 4 patas que anda em terra e respira ar para um mestre absoluto dos oceanos? É sem dúvida uma das transformações mais radicais e mais extremas que já aconteceram na história da vida na Terra. E a resposta, surpreendentemente, começa bem longe da água. Começa em terra firme, com este grupo aqui, os antracotirídeos. Para termos uma ideia, podemos pensar neles como uns parentes antigos dos hipopótamos. Eles estavam por todo o lado, como o mapa mostra. E apesar deles próprios não serem aquáticos, foi dentro da sua família que surgiu o ancestral das baleias. Pois é. É aqui que o nosso fio da meada começa. Ok, então agora sim, vamos para a beira da água. É importante perceber que esta mudança não aconteceu de um dia para o outro. Não foi um salto, foi um processo lento, gradual, ao longo de milhões de anos. E a nossa sorte é que temos os fósseis que nos contam esta história passo a passo. E aqui estão eles, os pioneiros, as chamadas protobaleias. Por exemplo, o Ambulocetus. O nome diz tudo. Literalmente significa a baleia que anda. E era mesmo isso. Uma criatura que vivia entre dois mundos. Como se pode ver, tinha pernas perfeitamente capazes de andar em terra. Mas o seu corpo já estava a mudar. Já mostrava adaptações para se mover e caçar dentro d'água. Às vezes, as primeiras representações que os cientistas fazem destes animais são assim, super simples. Estes desenhos parecem quase um rascunho, um desenho de criança, não é verdade? Mas, por mais simples que pareçam, eles contam uma história muito importante sobre como a ciência funciona. É que eles mostram na perfeição o processo científico. Tudo começa com um pedaço de osso, uma hipótese, um primeiro esboço, e depois com cada fóssil novo, com cada descoberta, a imagem vai ficando mais clara, mais detalhada. É um processo de descoberta, muito parecido com a própria evolução destes animais. Agora vamos focar-nos na linhagem mais famosa de todas, a das baleias. E o que vamos ver a seguir é quase como um filme de evolução em câmara rápida. Uma sequência que nos vai levar da floresta até ao fundo do mar. Vamos acompanhar esta transformação. O ponto de partida é este. Terra firme. Um mamífero pequeno, talvez do tamanho de um cão, vivendo a sua vida longe da costa. Mas, à beira da água, ali há comida, talvez mais segurança contra predadores. E o primeiro passo é dado. Uma geração, depois outra e outra. E ao longo do tempo, o corpo começa a mudar. Fica mais comprido, mais aerodinâmico, ideal para se mover em águas rasas. As patas de trás, cada vez menos usadas, começam a encolher. O movimento de nadar fica mais eficiente, o corpo inteiro ondula e pronto. A partir daqui, o caminho é sem volta. A Terra ficou definitivamente para trás. E o resultado final é uma obra-prima da engenharia evolutiva. As narinas subiram para o topo da cabeça para facilitar a respiração à superfície. As patas traseiras praticamente desapareceram. Hoje são só uns ossinhos vestigiais dentro do corpo. E a cauda? Bom, a cauda transformou-se num motor potentíssimo. Em milhões de anos, um animal terrestre tornou-se uma baleia. Mas atenção, a história não termina aqui. Seria fácil pensar que isto só aconteceu uma vez, mas a evolução é muito mais criativa. Outro grupo de mamíferos ouviu o mesmo chamado do oceano e traçou o seu próprio percurso de volta à água. É um fenómeno fascinante a que os cientistas chamam evolução convergente. Estamos a falar dos pinípedes, ou seja, as focas, os leões marinhos, as morsas. A história base
é a mesma. Eram animais terrestres de 4 patas. Mas a solução que a evolução encontrou para eles foi bem diferente da das baleias. E tal como as baleias, alguns destes primeiros pennípedes também eram enormes. Este é o Holodesmus. A silhueta humana ao lado dá uma boa noção do tamanho do animal. Era um predador que metia respeito, com certeza. Não era o tipo de animal que se queria encontrar a dar um mergulho na praia. E para termos uma noção do tamanho de outra espécie, a Munacopsis bontica, temos esta comparação, digamos, original. Sim, é a Peppa Pig. Pode parecer estranho, mas funciona. Às vezes usar algo que toda a gente conhece, mesmo que seja uma personagem de desenhos, ajuda o cérebro a processar estas escalas, que de outra forma seriam só números. Este regresso ao mar não resultou num único tipo de animal marinho. Pelo contrário, abriu as portas para um mundo novo de oportunidades. E o que se seguiu foi uma verdadeira explosão da diversidade. Formas, tamanhos, estratégias, de tudo um pouco. E esta imagem ilustra isso na perfeição. De um lado, o Rhaficetus, reparem no focinho, comprido e fino, quase uma pinça cirúrgica, perfeito para apanhar peixes rápidos. Do outro lado, o Ossodobenus. A cabeça é robusta, maciça, parece um martelo, feito para esmagar conchas no fundo do mar. Duas soluções totalmente diferentes para o mesmo desafio: arranjar comida e sobreviver. E a diversidade era mesmo incrível. Esta reconstituição imagina como seria uma praia naqueles tempos, com várias espécies de focas a partilhar o mesmo espaço. Cada padrão de pelo, cada tamanho, podia ser uma espécie diferente, cada uma com a sua especialidade, a sua dieta, o seu cantinho no ecossistema. Os oceanos antigos eram lugares cheios de vida e complexidade. E no fundo, é para isto que servem estas reconstruções. Para nos ajudarem a imaginar estes mundos que se perderam no tempo, para vermos estes animais não como esqueletos poeirentos num museu, mas como seres vivos, a descansar ao fim do dia, a viver as suas vidas, no mundo que eles conquistaram. Esta jornada de volta ao mar é sem dúvida um dos exemplos mais espetaculares do poder da evolução. Mostra que a vida arranja sempre uma maneira. E isto deixa-nos a pensar. Se a evolução foi capaz disto, de pegar num animal terrestre e transformá-lo num gigante dos mares, o que será que ela está a preparar para o futuro?